Graças ao Senhor. Ô João, você põe o slide aqui, por favor. Irmãos, nós, como falamos na semana passada, nós vamos alternar nas sextas-feiras 2 encargos. Nós começamos na semana passada a falarmos sobre Deus em sua Trindade. Nós precisamos conhecer Deus, conhecer claramente o mistério do nosso Deus. Então nós vamos estar falando de Deus, que é único, mas é três pessoas, não é? Então na semana passada nós começamos esse encargo a respeito de conhecermos Deus em sua Trindade. E o outro tema, irmãos, é conhecermos a nós, o homem. Vamos ver a sua criação, a queda, a redenção, conhecer a história do homem, por que Deus nos criou, como nos criou, o que aconteceu para o homem se tornar ruim e o que Deus fez para nos restaurar. Então, quando nós falamos em redenção, nós não estamos falando apenas em sermos salvos do lago de fogo, salvos da condenação, mas fala em sermos restaurados. Redenção significa nos devolver tudo que foi perdido. Algo redimido é algo em que se restaurou o estado inicial. Então o Senhor nos restaura a condição de Adão e trabalha em nós o seu propósito, não é? Então é isso que nós vamos estar procurando conhecer: o homem, o ser humano, conhecer a nós mesmos e entender por que as coisas conosco são assim e o que é que Deus faz para que elas sejam restauradas. E nós vamos usando, para estudarmos esse assunto, nós vamos usar a história da saída do povo de Israel do Egito até Canaã. Então, ao longo dessa jornada, Números capítulo 33 fala de 42 paradas e retomadas. Então, cada parada, cada retomada é uma jornada, de tal lugar a tal lugar. Então, assim foram durante 40 anos. E por 42 vezes eles pararam e retomaram a caminhada. Isso fala de uma caminhada progressiva, em que eles foram sendo restaurados até entrarem na boa terra. Então, primeiramente eu quero colocar para os irmãos uma breve história do homem até que o povo de Israel chegasse ao Egito, se tornasse um povo no Egito. João, faz por favor, você dá um congelado lá que eu vou precisar mudar aqui. Então, Deus criou o homem no jardim do Éden, a sua imagem e semelhança. E como tudo que Deus faz, Ele nos fez perfeitos. Na verdade, do que Deus criou, nós fomos o que mais se aproximou da beleza de Deus mesmo, porque Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Então, na natureza nós podemos contemplar coisas maravilhosas. Quando a gente vê esses documentários de natureza e a gente vê, por exemplo, peixes em certos lugares,
né, o colorido, as formas, ou então a gente vê aquelas coisas sobre pássaros, é impressionante a coloração dos pássaros, ou então se a gente vê a beleza da vegetação, de flores, né? Por exemplo, as orquídeas são inacreditáveis, né? Então em tudo isso a gente vê a beleza da criação, né? Se você olhar para a infinitude do espaço, ficar imaginando lua, sol, estrelas, não é? Quando a gente vê aquelas fotos desses telescópios, né? Alguns estão na Terra, né? Muito potentes, mas no espaço foram colocados telescópios, né? E eles sempre estão aperfeiçoando esses telescópios, e eles mandam imagens de situações de milhares de anos-luz de distância, uma distância que não dá nem para imaginar, e com cores, com beleza, né? Explosões. Mas de tudo que Deus fez, então, irmãos, o mais belo, sem dúvida alguma, foi o ser humano, que ele fez a sua imagem e semelhança. O mais complexo foi o homem, a sua imagem e semelhança. E criou o homem, corpo, alma e espírito. Essas são as três partes do nosso ser. O corpo fala da nossa identidade física, é a nossa vida biológica. Alma fala da nossa identidade psíquica, é o que nós somos na nossa alma, no nosso eu. Nós temos uma personalidade própria e única, não é? Eu me vi muito parecido com meu pai. Fisicamente eu era, meu pai, eu e meu pai eram muito parecidos. Meu pai já faleceu há alguns bons anos, né? Mas muitas vezes parentes mais antigos, né, me viam e ficavam impressionados da minha semelhança com meu pai. E eu depois acabei me vendo parecido com ele em personalidade também. Parecido, mas não idêntico. Porque cada um é único. É único. Principalmente no seu modo interior de ser, no seu modo psíquico, na sua alma, na sua mente, na sua maneira de pensar, nos seus dons particulares e também nos seus defeitos, no seu temperamento. Nós somos pessoas únicas. E Deus criou então o homem à sua imagem e semelhança. Corpo, alma, mas ainda há uma terceira parte, que é o espírito humano. O espírito humano. E o espírito humano, no contexto bíblico, não é mesmo que a alma humana. A alma é a minha psique, é a minha personalidade. E essa alma, por sua vez, ela se divide em mente, emoção e vontade. Então, na minha alma, no meu psique, eu tenho uma parte mental, racional, uma parte sentimental, emocional. Mente e emoção são coisas distintas, mas que interagem sempre. E ainda, minha alma é onde está o meu livre-arbítrio, a minha vontade, a minha capacidade chamada volitiva. Eu escolho pelo que eu quero, não é? Então a nossa alma, a nossa parte psíquica tem essas três partes: mente, emoção e vontade. Então nós acabamos sendo o que a gente decide na nossa vontade. E a nossa mente, inteligente, capaz de pensar, raciocinar, concluir, e as nossas emoções, que
que apreciam as coisas conforme um gosto emocional. Elas são para atender à nossa vontade, para que nós tenhamos capacidade de escolher bem. Então, mente, pensa, emoção, sente, para que nós tomemos decisões em nossa vontade. E eu acabo me definindo como pessoa por conta do que eu sou na minha vontade, por conta daquilo que eu tenho escolhido ser. Então, isso é a minha alma. E mais então, interiormente, eu tenho o meu espírito humano. O espírito humano, ele é bastante misterioso, como também a alma, né? A psiquiatria, a psicologia não dão conta de explicar a alma, nem de longe. Mas o espírito é mais misterioso ainda. E o meu espírito humano, então eu tenho ali algumas atividades que nós podemos chamar de espirituais. Primeiramente, a consciência. E o meu espírito humano também é um lugar que, quando Deus nos criou, é o lugar que Ele reservou na nossa estrutura humana para Ele habitar. Então, Deus nos fez para sermos sua habitação. Deus quer estabelecer conosco um vínculo de intimidade muito grande. Nós podemos dizer, pela maneira como a Bíblia conclui as coisas, que Deus quer-nos para si, para Deus em sua trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como é que termina a Bíblia? Ou melhor, vamos começar. Como é que a Bíblia começa? No princípio criou Deus os céus e a terra. E mais adiante, Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. E como é que termina a Bíblia? Apocalipse 21. Vi novo céu, nova terra e a nova Jerusalém, ataviada como um noivo para o seu noivo. Então fala de uma situação futura, eterna, onde aqueles que recebem a Cristo, aqueles que temeram a Deus e aqueles que agradaram a Deus e receberam a salvação de Deus, esses se tornam para o Deus Pai filhos. Esses se tornam para o Deus Filho a sua noiva, a sua esposa, e se tornam para o Espírito Santo o lugar eterno de habitação. Então, Deus quer estabelecer conosco esse vínculo de intimidade, como um pai com filhos, como um marido com a esposa, como uma casa que abriga uma vida. Deus nos criou para a sua intimidade. Deus nos criou para a sua glória. Deus nos criou para sermos um com Ele. Esse é o homem que Deus criou. Mas Ele nos concedeu livre-arbítrio. Nós não somos obrigados a escolher esse destino. Não somos obrigados a querermos essa intimidade com Deus. E quando o homem não escolhe ser íntimo de Deus, não escolhe ser para aquilo que Deus criou que ele seja, e ele traça o seu próprio caminho, então ele acaba seguindo, na verdade, um único outro caminho, que é o caminho de Satanás, é o caminho da rebelião, é o caminho do pecado. Deus não tem mais aonde demonstrar o seu amor por nós, o seu desejo de que nós sejamos para Ele e sejamos para o que Ele nos criou. Não apenas Deus é para nos satisfazer, mas Deus nos fez para que também
o satisfaçamos, correspondendo ao amor dele. Então, Deus provou o seu amor, morrendo por nós, quando ainda éramos pecadores. Romanos 5. Deus prova o seu amor para conosco. Deus dá prova do seu amor. Isso é um fato histórico, como as duas músicas que nós acabamos de cantar, as duas últimas, não é? Falando do sacrifício de Cristo na cruz. Deus prova o seu amor para conosco. Ele tomou a iniciativa de vir a nós quando ainda estávamos no nosso pecado. Ele não esperou que nos regenerássemos, mudássemos de atitude e reconhecêssemos o amor que Ele nos tinha. Não, Deus veio até nós numa atitude muito drástica, que foi morrer por nós na pessoa de Jesus Cristo. Então, Deus prova o seu amor e nos chama para a esfera do seu amor, para vivermos com Ele e para Ele. Não é? Então, assim o homem foi criado, para esse propósito maravilhoso. Mas as pessoas escolhem ainda querer ou não querer esse destino de Deus. Então, o que aconteceu no jardim do Éden com aquele casal inicial, Adão e Eva? Eles escolheram o que foi proibido por Deus. Foi proibido, mas não foi impedido. Quando Deus falou, não coma da árvore, daquela árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus ali deu uma ordem, fez uma proibição, não coma, e falou das consequências, porque se comer, certamente morrerás. Deus proibiu, deu ordem, mas não impediu. O Senhor não cercou a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque não comer daquela árvore era uma escolha do homem. O homem não foi criado para ser pecador, mas não foi impedido de se tornar um pecador. Bom, sem querer prolongar nesse tema da queda, o fato é que o homem escolheu o mal, nossos pais, Adão e Eva. Em Romanos capítulo 5 ainda, diz que por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e o pecado passou a todos os homens. Então, o mundo é como é, porque o homem é pecador, e se tornou pecador por causa da decisão de Adão. Então, quanto a isso, não tínhamos o que fazer. Nascemos pecadores, nascemos sem Deus, nascemos ignorantes de Deus, nascemos até mesmo inimigos de Deus. Nascemos vinculados ao inimigo de Deus, Satanás, o diabo. Nascemos com o pecado em nós. Isso é consequência do que Adão fez, e esse é um fato. Agora, continuarmos pecador e rejeitarmos o amor de Deus em nós é nossa decisão. Então Adão nos colocou nessa situação caída. Mas se Adão nos colocou na queda e no pecado e na inimizade com Deus, Deus enviou seu Filho ao mundo para nos dar uma saída, e não só uma saída, para nos restaurar plenamente. Deus enviou seu Filho ao mundo para morrer pelos nossos pecados e nos restaurar plenamente para o que Adão perdeu. Então, nascermos pecadores é consequência do que Adão fez, mas permanecermos pecadores é escolha nossa, irmãos. Então, temos que estar claros disso.
nascemos no pecado. O mundo é como é, por causa do pecado. Os nossos conflitos pessoais, as nossas lutas, as nossas dores, as nossas dúvidas, enfim, os nossos conflitos pessoais são consequências do pecado em que nascemos. Mas a nossa salvação vem por meio de Jesus Cristo em todos esses conflitos. Amém. E o Senhor quer restaurar a nossa vida e de tal maneira ir crescendo em nós que nós possamos, de maneira que nós possamos cada dia irmos nos distanciando daquele velho homem em que nascemos. E nós vamos nos desfazendo dele. A palavra que o Paulo fala é: nós vamos nos desvestindo dele e vamos nos revestindo num novo homem que Cristo trabalha em nós. Então, é como trocarmos de vestes, de roupas. Imagina roupas sujas, rasgadas, mal cheirosas, maltrapilhas mesmo. Esse é o velho homem no seu pecado. Mas quando Cristo entra, Ele vem para nos revestir de um novo homem. Então, é obra do Espírito Santo para aqueles que nasceram de novo em Jesus, ir tirando aqueles velhos hábitos, aqueles velhos vícios, aquela velha inclinação ao pecado, e libertando daquelas escravidões a que estávamos sujeitos, e ir nos revestindo de um novo homem, à semelhança de Cristo. Não é? Então, irmãos, todos esses passos que eu falei, nós temos uma história na Bíblia que fala disso. É a história do povo de Israel. Deus então criou o homem ali no jardim do Éden. Adão e Eva pecaram e eles foram expulsos do jardim do Éden e ficaram impedidos da árvore da vida. Bom, nós vamos avançar. Fora do jardim do Éden, Adão e Eva geraram um primeiro filho, chamado Caim, e um segundo filho, chamado Abel, e provavelmente muitos outros filhos. Sabemos de 3 filhos de Adão e Eva: Caim, Abel e Sete. Mas certamente eles tiveram muitos outros filhos e filhas, com os quais a terra se povoou. Mas a Bíblia nos fala desses 3. E Caim, o primeiro, o primogênito, revela que o pecado entrou no homem, porque ele se rebela contra Deus e se torna assassino do seu irmão. Então, Caim saiu alguém rebelde contra Deus e trazendo em si as características do diabo. Jesus, em Romanos 8, falando aos judeus, diz que o diabo era homicida desde o início, e foi isso que Caim foi. Já Caim, ele acabou morto pelo seu irmão, mas ele era elogiado por Deus. Ele fez as coisas conforme agradava a Deus. Não é? Bom, Caim, depois de matar o seu irmão, ele resolve sair da presença de Deus. Ele saiu. Ele não aceitou. Antes de cometer o crime, o Senhor veio a ele, mas ele não aceitou o Senhor para afastar do coração dele a vontade de matar o irmão. Mas depois que ele matou, o Senhor voltou a vir, mas ele não quis se arrepender e se reconciliar com Deus, ainda que Deus viesse a ele para chamá-lo ao arrependimento. E ele preferiu então sair da presença de Deus. Infelizmente muitas pessoas são assim, né? Preferem sair da presença de Deus do que reconciliar-se com Deus. E Caim, fora da presença de Deus, começou a desenvolver uma civilização sem Deus.
Não vamos entrar nos detalhes disso também. Mas desenvolveu uma civilização sem Deus. Paralelo a isso, o Senhor deu a Adão e Eva um novo filho chamado Sete. E ele foi dado no lugar de Abel, que tinha sido assassinado pelo irmão. E esse Sete, então, sucedeu o irmão Abel na linha daqueles que querem ser agradáveis a Deus. Abel agradou a Deus e depois morreu por causa disso. Então os mártires existem desde a gênese da raça humana, desde a origem. E o Senhor deu um outro, que foi Sete. E esse Sete teve um filho chamado Enos. E eles começaram então a invocar o nome do Senhor, declarar que Deus era o seu Deus, para fazer frente a quê? A descendência de Caim, que vivia sem Deus e se pervertia cada vez mais. Então nós vemos os descendentes de Caim estabelecendo uma cidade, inventando coisas, inventando diversões, inventando armas, inventando meios de sustento, porque eles não contam com Deus. Deus não é paz e alegria para eles. Eles têm que inventar um jeito, eles têm que criar uma balada. Balada é velha, irmãos. Né? Eles criam instrumentos cortantes para fazer guerra, para se defender. E a violência aumenta, vai aumentando. Tiveram que procurar técnicas para a agricultura, porque eles não creem mais no Deus que faz chover, no Deus que dá fertilidade ao solo. Então eles têm que se virar. Mas Sete gera o filho dele, a linhagem dos justos, dos agradáveis a Deus. E ali começa a haver uma geração após a outra. Mas, ao que parece, os da descendência de Caim se multiplicam aos montes, mas os da linhagem de Sete e Enos é sempre uma família. Até que chega um dia em que o pecado prosperou tanto por meio daqueles descendentes de Caim, que Noé, que era descendente de Sete e de Enos, recebe uma missão de Deus. Deus fala, olha, o meu espírito não agirá mais para o homem, porque ele se esqueceu completamente de Deus e se tornou extremamente perverso. Faz uma arca que eu vou pôr fim a esse mundo. E de fato, Noé fez a arca, uma construção de 100 anos, veio o dilúvio e sepultou aquele mundo antigo, como Pedro chama. Sepultou. E daquelas pessoas, o que se salvou foi quem? Noé, sua esposa, seus 3 filhos, suas 3 noras, pessoas, e um casal de cada animal. O resto foi destruído. Estranho, né? Os descendentes de Caim se multiplicaram, e a descendência de Sete, os agradáveis a Deus, tenham se mantido só numa família. Então Deus começa de novo. Depois disso, a terra torna-se a povoar, mas o homem não se corrige. Os descendentes de Noé e seus filhos se multiplicam, enchem a terra, começam a encher a terra. E as pessoas que vão sendo geradas dessa família já não são como esses seus pais, Noé e seus filhos, e se apartam de Deus mais uma vez. E fica então mais uma vez apenas poucas pessoas justas, amantes de Deus. O resto, inimigos de Deus, rejeitadores de Deus. Aí nós temos o episódio da Torre de Babel,
em que Deus confunde as línguas, porque eles estavam unidos ali para afrontar a Deus. E depois, um pouco mais adiante, nós vemos Deus em Ur dos Caldeus chamar uma pessoa chamada Abraão. E Deus então agora vai começar algo novo no meio daquela geração pervertida. Porque na verdade eles se tornaram como aquela geração que foi afogada pelo dilúvio. Mas Deus fez um trato, fez uma aliança, e colocou o arco-íris no céu, não é isso? Para dizer, eu não destruo mais por água. E Deus então, diante da perversão da descendência de Abraão, de Noé e seus filhos, Deus não vem destruir os propósitos de Deus transmitidos a Abraão, Isaque e Jacó. E se passaram 400 anos, e eles deixaram de ser uma família de 70 e se tornaram uma nação de mais de 1 milhão de pessoas, possivelmente 1,5 milhão, 2 milhões de pessoas. E assim eles se desenvolveram lá naquele Egito. E aí, por fim, o faraó, se esquecendo de toda a história de José e o favor que ele tinha feito ao Egito, achou que aquele povo no meio do Egito poderia se rebelar contra ele ou apoiar alguma invasão de alguma nação inimiga. Falou, olha, esse povo entre nós já virou problema, eles cresceram demais, então para que eles não tenham o poder de se rebelar contra nós, vamos escravizá-los e mantê-los debaixo de trabalho forçado. E eles que eram tão livres e tão prestigiados por causa da história de José, se tornaram escravos extremamente sofridos. Então eles lembraram de novo do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó e de José, e clamaram ao Senhor. E o Senhor ouviu e preparou uma libertação para eles. Essa libertação veio através do homem Moisés. Aí tem a história toda de Moisés. E Moisés, então, com 80 anos, é enviado por Deus diante de Faraó para dizer, deixa meu povo ir. E Faraó começa a endurecer, e Deus então começa a mostrar o seu poder no episódio das 10 pragas. Até que por fim Faraó não suporta mais tanta destruição, e até a perda do seu primogênito, que foi a 10ª praga, ele fala, tá bom, então vai embora daqui. Aí o povo sai, e ainda na saída eles coletam muitas riquezas que o povo vai dando, pagando para eles ir embora, os egípcios. Por favor, suma daqui. E dão muitas riquezas para eles irem e não voltarem mais. E o povo sai rico do Egito. De escravo eles saem ricos. E toda essa riqueza o Senhor ia usar depois para a construção do tabernáculo e coisas desse tipo, para o serviço a Deus. Mas eles fizeram umas patifarias também com essa riqueza, né? Com essas riquezas. Fizeram bezerros de ouro. Bom, mas o fato é que o povo sai, cruza o Mar Vermelho, Faraó vai atrás, o mar fecha sobre ele, e o Egito fica devastado. Agora eles começam a caminhar. É onde eu queria chegar. Agora eles começam a caminhar. Eles estão indo para o lugar de onde Jacó saiu para 70 pessoas, que foi o lugar que Deus disse para Abraão, vou te dar essa terra. E é lá que você vai estabelecer a sua descendência. Só que esse povo, quando começa a caminhar no deserto, começa a revelar uma índole rebelde a Deus. Eles começam a revelar que eles estavam de verdade identificados com o Egito. Só que agora eles são o povo de Deus, mas eles não têm a identidade de Deus. Eles não querem agradar a Deus. A identidade deles é com o Egito. Então eles se rebelam várias vezes durante a caminhada no deserto. Essa caminhada é cheia de percalços, é cheia de desdobramentos,
de coisas boas e de muitas coisas ruins, mas em tudo isso, o Senhor vai trabalhando nesse povo para extrair deles essa natureza rebelde e esse modo egípcio de ser. Na Bíblia, o Egito significa o mundo, Faraó significa Satanás. Então eles eram pessoas habituadas ao governo de Satanás e não queriam deixar aquele modo de ser dos egípcios. Então tudo isso nós vamos ver ao longo desse estudo, né? Provavelmente esse ano também. Bom, irmãos, para a gente encerrar, eu quero dizer o seguinte: nós, como cristãos, podemos ver a nossa história, na história do povo de Israel. Fomos criados por Deus, mas caímos no pecado por causa de Adão. E quando o Senhor começa, ou melhor, quando a Bíblia começa a contar a história do povo de Israel, nós temos que ver nisso, irmãos, na nossa trajetória. Somos a imagem e semelhança de Deus. Deus nos estabeleceu para o seu propósito. O Senhor quer nos constituir seu povo, como constituiu Israel seu povo. Mas nós temos que nos ver na mesma situação do povo de Israel. Quando ele vem na nossa vida, ele nos encontra como o povo de Israel, no Egito, escravo do Egito. O Senhor nos encontra no pecado, escravo do pecado. O Senhor vem, nos salva, e nós recebemos Jesus como Salvador, porque a vida não está boa, a vida está ruim. E o Espírito Santo trabalha em nós o arrependimento, nos convence do pecado, e nós declaramos Jesus o nosso Salvador, e nos tornamos agora filhos de Deus, povo de Deus. Mas lamentavelmente, irmãos, não diferente de Israel. Porque a coisa estava muito ruim no Egito, eles clamaram ao Senhor e o Senhor veio livrá-los. E eles queriam sair debaixo da opressão do Egito, mas eles não estavam decididos a servir a Deus. No mesmo modo de Deus. O Senhor veio para nós, nos traz a salvação, nos tira daquela opressão do pecado. Mas ainda nós temos que nos decidir, irmãos, viver para Deus e servir a Deus, a deixar os costumes do pecado, a deixar as rebeldias contra Deus e nos sujeitarmos a Deus e apreciarmos a santidade de Deus e andarmos na aliança que o Senhor propõe a nós. E o que nós vemos é aquele povo se rebelando. Por isso essa caminhada durou tanto. E não era para durar tanto. Eu já mostrei aquele mapa, quando dei a oportunidade de voltar a vê-los. Do lugar do Egito, onde eles estavam, até a terra de Canaã, é uma distância de mais ou menos 500 quilômetros. 500 quilômetros. Se fizer de carro hoje, você vai um dia aí, em 5 a 10 horas. Mas naquele tempo, caminhando a pé, se eles fizessem um ritmo, que não é nenhum absurdo, de 10 quilômetros por dia, então em quanto tempo eles fariam? Em 50 dias. Não é isso? 5 vezes 10, em 50 dias. Ou vamos dizer, 50 dias não dá nem 2 meses. Vamos falar que em 3 meses eles fariam tranquilamente. E durou 40 anos. E por que durou 40 anos? Porque eles não podiam entrar na terra de Canaã da maneira como eles saíram do Egito. E o Senhor começou ali uma obra de purificação. E aqueles mais rebeldes foram caindo no deserto. Eles não entraram. Os filhos deles entraram. A geração seguinte entrou. Então, irmãos, o Senhor quer sepultar o velho homem. O Senhor quer constituir um novo homem em nós. Então, irmãos, há uma caminhada. Há uma jornada no deserto. Há uma jornada no deserto.
deserto. Hoje nós estamos caminhando no deserto, irmãos, no mar. Em Deuteronômio 8, o Senhor fala assim, quando eles estão para entrar já na terra: eu vos guiei por aquele deserto, aquele grande e terrível deserto, de cobras, serpentes, escorpiões, de secura. Mas eu provi para vocês tudo que era necessário. Irmãos, eu me sinto caminhando, que a vida humana é isso, é um grande e terrível deserto, de serpentes, escorpiões, secura. Mas ali no deserto não faltou nada para o povo, não faltou água, não faltou alimento, os pés não inchavam, a roupa não se gastava. De dia eles tinham a presença de Deus numa coluna de nuvem. As nuvens normalmente são horizontais, ali tinha uma coluna vertical de nuvem, Deus dizendo: eu estou aqui, algo sobrenatural. À noite aquela coluna de nuvem se tornava uma coluna de fogo, mais sobrenatural ainda, e a presença do Senhor se manifestava, mas o povo se rebelava frequentemente. Então nós vamos ver todas essas rebeliões, em cada uma delas, em cada lugar que eles paravam, cada evento que acontecia. Por um lado, Deus eliminava algo de velho e estabelecia algo de novo. Irmãos, é nessa jornada que nós estamos, é nessa caminhada que nós estamos. O pecado tem de sair, a rebeldia tem de sair. Somos povo de Deus, mas ainda somos amantes da velha vida, do velho modo de ser. O Senhor vai trabalhar em nós, não é? Senhor querido, Senhor amado. Para encerrar, irmãos, vamos ver só uma passagem. Teria várias para ver, mas vamos encerrar com essa passagem. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Versículo 36 a 39. Vamos fazer daquele jeito. Eu leio uma parte do versículo e os irmãos terminam o versículo, tá? Para a leitura ficar mais dinâmica. Então o autor de Hebreus está dizendo a irmãos desanimados. Aí está falando aqui a irmãos desanimados que estão retrocedendo na caminhada cristã. Ele diz assim, versículo 35: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, com efeito, ou todavia, tendes necessidade de perseverança, porque ainda dentro de pouco tempo, todavia o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, ele não se compraz a minha alma. 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos entretanto da fé para a conservação da alma. Aleluia. Não somos, né, irmãos? Os que retrocedem, mas precisa de perseverança, né? Amém. Senhor querido, te agradecemos por essa reunião, te agradecemos por tua presença, te agradecemos por cada oração, Senhor, te agradecemos por cada louvor, pela palavra, Senhor, firma-nos na tua presença, Senhor, firma-nos na perseverança, Senhor querido, não nos deixe recuar, Senhor, não nos deixe abandonarmos a nossa confiança, leva-nos adiante, por esse grande e terrível deserto, leva-nos adiante, Senhor. Queremos fazer a tua vontade, queremos ser agradáveis a ti, Senhor, queremos alcançar a promessa
queremos retroceder para não te ofender. Ó Senhor querido. E queremos declarar no poder do Teu Espírito que nós não somos dos que retrocedem. Somos da fé. Somos os que prosseguem para a salvação da alma. Obrigado, Senhor. Que o Senhor tem nos provido tudo o que é preciso. O Senhor tem nos dado o seu perdão das nossas falhas. E o Senhor tem nos dado o Espírito como o seu poder sobre nós. Confirma-nos até o fim. É o que nós te rogamos, ó.